Olá, tudo jóia? Essa aqui é a live, vai ficar gravado, provavelmente você está vendo a gravação, né? Será com o psicólogo Fernando. Nós vamos falar sobre as raízes emocionais que influenciam no aumento de peso. Se isso te interessar, já fica aí que já vai começar. Vou fixar o tema aqui. O Fernando já deve estar chegando. Faz tempo que eu não faço live, que saudade. A Kelly tá aí, a Tamares, a Kelly, a Swimmer, aí o psicólogo, aí o Fernando já entrou. Deixa eu só fazer um esquema aqui, pra poder concentrar. Aí, massa. Chamar aqui, Fernando. Olá! Tudo bem, Rafa? Como vai, Fernando? Tudo jóia? Deixa eu me Tudo ajeitando jóia aqui. contigo? Tudo bem, graças a Deus. Aqui tá bastante calor e por aí. Calor à beça, viu? Também? Também. É São José do Rio Preto que você tá? Não, agora eu tô próximo de Ribeirão Preto, uma cidade próxima de Ribeirão Preto, uma cidade menor, que é a minha cidade natal. É que é quente. É quente. É quente, né? Quente à É beça. quente. É quente. É. Fernando, eu queria agradecer, cara, por você ter me convidado aí para a live. Vou ser bem sério com você, eu amo fazer live com psicólogo. Ah, é? Já fiz live com psicólogas aqui, né? Acho que umas três ou quatro. Eu sempre aprendo muito, né? É uma área que eu aprendo bastante. Tem coisas que vocês me ajudam demais no meu trabalho diário, né? Em que tem coisas que eu não consigo lidar. Então eu sempre encaminho. Vai lá que você precisa de uma mãozinha terapêutica. E, Ah, cara, muito obrigado, tá? Pela confiança e pelo convite. também agradeço aí pelo fato de você ter aceitado, obviamente, e dizer que a recíproca é verdadeira. Eu sempre aprendo também com nutricionistas, né? Não aqueles nutricionistas que só abre a gaveta para dar uma dieta, mas Eu que sei. tem a perspectiva que é a sua aí, que tem um olhar muito mais dinâmico, né? Que Entendi. olha o ser humano em sua completude. E eu sei que você tem É, essa tratativa aí nos seus atendimentos. é o que eu busco fazer, né? Porque, para ser bem sincero contigo, quando eu fiz terapia, né, de 2019 a 2020, eu estava em pré-depressão, podemos dizer assim, na época lá, né? E uma pessoa, no caso, que hoje é minha amiga, né, mas era psicóloga na época, teve esse olhar para mim e me ajudou demais, né? Assim, apontou um caminho e como eu sempre fui muito proativo, assim, no sentido de querer resolver, então ela me dava os raciocínios, as pedras, né, para digerir, eu ia lá e digeria. Interessante. Eu ia lá e fazia acontecer. Bom, mas vamos lá, né? A gente ficou de ajudar o pessoal aqui hoje com reflexões ligadas, né, a raízes emocionais. Estou até vendo aqui, tem bastante gente te mandando oi aí. Fala, Fernando, aê, que massa. Bom ter vocês Eu aqui, né, confesso que faz gente? tempo também que eu não faço live, viu? Eu também. O ano passado, cara, eu fiz um projeto que eu fiz 60 lives diárias. Fazia de manhãzinha. E foi legal Nossa, que a galera se acostumou e a gente meio que tinha um ritual, sabe? Tipo, tomava café junto e fazia 60 dias. Foi massa, foi uma experiência bem legal. Então, ano passado eu fiz muita live. Nossa. Mas hoje, como a gente interessante. prometeu pro pessoal aí, raízes emocionais, né? Quando a gente já fala, igual tá falando com você no WhatsApp, quando a gente já pensa na palavra raiz, isso já vem um pouquinho de antes, né? Não é agora, não é de agora. Chama a É. turma aí, a Thaís. Legal. Então, se a pessoa ela carrega algumas tendências, alguns comportamentos, né? Que é o que eu trabalho mais, o que eu foco mais em trabalhar hoje, são os comportamentos. E eu percebo que assim, né? A nível de comportamento, as pessoas elas meio que se acostumaram muito a agir de uma determinada maneira e tiveram influências que acostumaram a agir dessa determinada maneira.
E uma delas, acredito, né? Você vai estar hoje aqui falando melhores para a gente, você é mais a sua área, né? Mas eu acredito que tem um pouco dessas raízes, né? Emocionais, de crenças, de às vezes de traumas, né? De medos, coisas do tipo, né? Na sua prática, assim, diária com os pacientes que você lida, o que é que você percebe uma predominância, no caso aí, de raízes emocionais em pessoas que buscam emagrecimento ou que está buscando trabalhar emagrecimento? Sim, invariavelmente o paciente chega, né, muitas vezes não com essa demanda, ou não quer verbalizar essa demanda, e é Uhum, perceptível assim ao longo da terceira e quarta sessão, quando a uhum, gente vai trabalhar a questão corporal, porque esse ser humano, né, biopsicossocial, precisa realmente trabalhar essa questão e percebe que existe uma queixa muito forte em relação ao seu corpo e invariavelmente está ligado à questão do emagrecimento. uhum, Então, a gente começa trabalhando efetivamente de dentro para fora, né? uhum, E aí, pensando nessa perspectiva de trabalhar de dentro para fora, a gente tem que mexer nas estruturas, né? É justamente trabalhar as questões estruturais. Por quê? Costumo dizer que o alimento é a droga mais utilizada no universo, né? hoje em dia é mesmo. Porque, assim, é mais fácil, Rafa, a gente trabalhar muitas vezes com dependente químico do que com uma pessoa que tem um comer transtornado. Porque o comer transtornado, a pessoa tem muitos ganhos secundários, ela tem muitos sabotadores nesse processo, não é? Uhum, Então, fica difícil a gente, muitas vezes, entrar nesse mundo do paciente, né? Então, tem que ser uma coisa muito mais aprofundada, né? Buscar realmente uma raiz, aquilo que está reverberando desde da primeira infância dele, da adolescência, ou se teve hum, algum trauma, né, que realmente reverbera nesse comer transtornado hoje, né? Então, é realmente trabalhar as bases, as estruturas, para que realmente a gente possa entender o pano de fundo emocional ali que leva esse descontrole alimentar, né? Que pode gerar em alguns transtornos alimentares, ou em fome emocional, ou em virtude de uma ansiedade. Então, é um trabalho bem interessante, assim, mas realmente trabalhando, buscar essas estruturas, né? De onde efetivamente vêm essas raízes. Né? aham. É isso que você estava falando sobre o alimento, né? Ser, digamos assim, o lado mais vicioso, mas comumente usado hoje em dia, querendo ou não também, porque é visto como algo normal. Então há uma normalização assim do tipo é comida, né? Assim como o próprio álcool, né? O álcool por ele ser comercializado e tudo, o cigarro era assim antes, né? Depois que mudou. O álcool que querendo ou não por ter essa normalização, gente, eu tomo vinho, tá? Eu gosto, eu tomo às vezes cerveja. Não é que eu sou contra não. É que eu tô falando que assim, Idem. há uma normalização e essa normalização faz a gente ter uma percepção distorcida das coisas, né? Porque tipo, o álcool é uma droga. Assim como você usava para as pessoas, eu não sei as pessoas que estão aqui, mas pessoas usavam cigarro achando que era uma coisa legal, achando que ajudavam elas a lidar com um trabalho estressante, elas serem mais sedutoras, enfim, tinham motivos antigos aí que faziam as pessoas usar cigarros, mas não deixava de ser uma droga. E não quer dizer que o alimento ele é uma droga, mas como as Isso. pessoas acabaram desenvolvendo o a ligação, né, o convívio com o alimento, esse comportamento, essa ligação, que acaba se transformando em algo mais transtornante, né, viciante, podemos dizer assim. Mas a culpa não é do alimento. É o que eu sempre vivo falando, né? Tipo, não tem alimento que vai te engordar, não tem alimento que vai te emagrecer, não tem alimento que faz mal, não tem alimento que faz bem, não tem isso. Tem o nosso uso. Que uso que você faz dos alimentos hoje? Né? Então, se o uso que você está fazendo hoje não é equilibrado, harmonioso, vamos chamar assim, aí vão ter alguns motivos pelo qual você faz isso. Né? No sentido de raízes emocionais, eu percebo assim que às vezes tem uma contribuição importante, não sei, eu queria até saber a sua opinião. Às vezes, não são todos os casos, mas eu percebo que tem uma contribuição do nicho familiar, às vezes por conta da própria família
não sei se posso dizer educar, né? Mas acostumar a criança ou adolescente com determinada maneira, né, de lidar, porque querendo ou não são exemplos, né? Eu cresço vendo meu pai fazendo tal coisa, eu tendo a acreditar que aquilo, não é que sempre isso aconteça, mas a Sim, criança tende a acreditar que é algo normal, né? Você sim. percebe uma influência muito grande, emocional, inclusive ligada à família, né? Ah, mas às vezes talvez fica até no inconsciente, né? Do tipo, não, meu pai fazia, minha mãe fazia. Então, às vezes é algo que ela nem questiona, né? É, é justamente isso. Esse padrão familiar, padrão cultural, tá muito linkado, né? Esse comer transtornado. Então, invariavelmente, a gente vê, se depara no consultório. Por quê? Com esse padrão? Porque a comida ela serve muitas vezes como expressão de afeto, de sentimento. Então, pensa naquela família genuinamente italiano, onde mamma mia, vamos comer macarrão, não é? Então, se ela tem esse padrão, é necessário quebrar esse padrão, né? Então, olha o quanto a comida realmente tem essa ligação afetiva. Então, quantas vezes tem muitos carboidratos ligados a essa expressão, esse comer O demasiado muitas aconchego, vezes, né? né? O O aconchego. aconchego, isso, o acolhimento, né? E podemos pensar até famílias, né? Onde o próprio biotipo da família, ele traz essa identidade grupal, né? Existem famílias que têm um biotipo, né? Onde pessoas, né, têm sobrepeso ou estão obesas de fato, e é um biotipo familiar. E aí existe uma certa identificação. Por quê? Porque nós, enquanto seres humanos, né, enquanto mamíferos, nós precisamos dessa identificação, desse pertencimento, né? Então, Conhecimento. o que o ser humano busca, primeiramente, é o pertencimento, né? É por isso que estão aí as tribos. Enquanto eu estou ali alinhado com uma lealdade sistêmica, com uma lealdade familiar, e eu fugir daquela dinâmica familiar, né? Eu estou quebrando esse ciclo, eu estou sendo de fato uma ovelha negra, né? Então, quanto Uhum. esse padrão familiar está ligado ali, em virtude desse biotipo, dessa identidade grupal e de se ser pertencido. Eu preciso ser pertencido, né? Preciso ser pertencente a algo. Então, está muito linkado, né? Sem contar que, assim, muitas vezes, né, Rafa? Eu tenho certeza que você tem N casos, né, dessa natureza, mas muitas vezes o comer muito para agradar os pais, né? Eu percebo Uhum. o Nossa. quanto isso lá na primeira infância, ai, bens a Deus, o meu filho come tão bem, né? E tem É, adolescentes hoje, jovens, né, que estão repetindo esse padrão com os filhos, né? Impressionante. eu não entendi, perdão, Rafa, não ouvi bem. Tem jovens, adolescentes atuais que estão repetindo esse padrão que aprenderam com os pais, com os próprios filhos, ao invés de barrar isso, leva para frente. Sim, sim, sim. Famílias, né? Você falando agora, isso eu encontro com bastante frequência. Famílias que tiveram muita escassez lá no passado, e aí, em virtude dessa escassez, né, de ter sofrido momentos bem difíceis, complicados de escassez alimentar, hoje elas comem demasiadamente. Uhum. É algo perturbador para elas faltar algo na sua despensa, na sua geladeira. Não quer nem passar perto E de vivenciar aquilo, né? Que vivenciou. não entendi, perdão. Não quer nem passar perto daquilo que vivenciou antes. E se você for na casa dessa pessoa, está perdido, né? Que ela vai fazer uma mesa para você, os filhos têm que comer toda hora, leva aquela lancheira cheia de comida, não é? Uhum. Tudo Uhum. por conta desse padrão familiar, esse padrão cultural aí, né? E eu, por exemplo, eu já atendi alguns, mas agora eu tô me lembrando de uma atual que eu estou atendendo agora. Ela já teve uns progressos bem interessantes assim, mas para ela sempre afirmava assim, categoricamente, né? Nossa, para mim sempre foi difícil eu pegar uma porção de comida no prato e deixar a comida no prato, né? Porque, tipo, desde criança, ela não conseguia se conceber, né? Se enxergar como filha, como, né, o que vivenciou, o que aprendeu. E,
E eu entendo que às vezes o pai e a mãe embute essa informação de uma maneira muito nobre, né? Faz soar muito nobre, né? Porque, tipo, não, as crianças na África, não, mas tem gente que passa fome, você está tendo, você precisa, né? É como se fosse um mecanismo de gratidão, né? Eu reconheço que eu tenho, então eu como até o fim. Mas como que isso muda a vida das pessoas que estão nas ruas ou na África, né? Eu acho que a gente precisa parar para pensar, né? Porque às vezes isso não está mudando nada, só está atrapalhando a minha saúde, só está atrapalhando a minha autoestima. Às vezes, por uma mudança de comportamento que eu tenho, na hora que eu vou comer, eu consigo pegar menos. E eu consigo, talvez, vamos olhar de uma maneira mais abrangente, eu consigo, talvez, economizar. Essa economia aí sim eu consigo juntar para, sei lá, comprar uma cesta básica e lá fazer uma doação. É apenas um exemplo, tá, gente? Só para ilustrar. Mas isso sim faria uma diferença. Agora, eu comer até o fim não faz uma diferença para mim. Concorda? Sim, sim. Sim, e é um padrão transgeracional, né? Então veio Uhum. lá do avô, veio dos bisavós, e aí foi replicando geração por geração esse tipo de comportamento, não é, Rafa? E querendo ou não, eu falo isso que uma vez eu ouvi isso, não lembro de quem. Até se você concorda ou discorda, né? Sinta-se à vontade aí para dizer. Mas nós e os nossos pais somos a geração que mais sofreu esse impacto, podemos dizer assim. Por quê? Porque a gente pegou essa transição, principalmente os pais, né? A gente pega aí bisavós, avós, claro que tem aí as suas exceções, mas em grande maioria, estando no Brasil, né, essas pessoas passavam dificuldades. Grande maioria passavam dificuldades. Então aí você pensa, os nossos pais ou avós que cresceram nesse ambiente de escassez, e aí houve toda essa mudança, né, de política industrial no Brasil, assim, no mundo todo, e o acesso se tornou um pouco mais facilitado. Hoje, na verdade, é muito mais facilitado. Ainda há fome no Brasil, há, mas ainda o acesso ele é muito facilitado. Então, aquelas pessoas que cresceram com todos aqueles gatilhos, medos, às vezes até invejas, né, de ver pessoas terem coisas que elas não tinham e agora elas podem ter, elas vão agarrar com todas as forças que elas conseguirem. E aí qual é o instinto natural nosso, né, Fernando? Se eu tenho um filho, eu vou querer protegê-lo, não vou? Sim. Então, tipo, filho, você precisa comer, aproveitar, porque o pai, o avô, o bisavô, não sei o que tem, tio, tia, passava fome. Meu pai e minha mãe, querendo ou não, falavam isso para mim. Não falavam tanto, mas falavam. Mas eu já conheci, né, casos de pessoas que isso era como se fosse um tabu, né? Uma lei que não poderia ser quebrada e nem questionada de maneira alguma, né? Lares onde talvez isso esteja muito forte. Então, quando a gente está nesse momento de transição, há um grande problema, porque eu trago elementos, raízes emocionais, que é o que nós estamos falando aqui hoje. Eu trago raízes emocionais ligadas à escassez, medo de passar fome, medo de transparecer para os outros ou para mim que eu não tenho acesso, que eu estou passando dificuldade, sei lá, né, coisas assim do tipo. E aí eu tenho maior oferta e maior acesso ao alimento. Eu brinco que é a receita perfeita para você ter obesidade, diabetes, não é? Porque você tem acesso facilitado. Gatilhos que fazem você buscar para não passar mais aquilo que você passava. Os alimentos hoje são, grande parte deles são altamente calóricos. Naquela época não tinha tanto, né? Estava começando a surgir no Brasil os primeiros refrigerantes, coisas assim do tipo. Então, hoje a gente tem tudo isso. Aí você traz uma mente na escassez, aquele medo de passar vontade. Nossa, uma paciente hoje, ela passou a vida dela toda. Ela é professora, não sei se ela vai estar aqui, não vou citar o nome dela. Ela passou a vida toda. Ela falou assim, bem claro para mim: falou, Rafa, eu passei a vida toda, eu não podia ter coisas em casa, porque se eu tivesse, eu atacava. Ela é obesa ainda, né? Ela está começando a fazer umas mudanças agora, mais profundas nisso. Mas ela falou para mim: a primeira vez na vida que eu consigo ter chocolate em casa, eu consumi ele diariamente da maneira que nós estamos trabalhando com ela, né? E eu estou emagrecendo e eu não estou ficando, não tenho aqueles pensamentos que eu tinha antes, sabe? De ir lá e atacar.
Porque, querendo ou não, né, quando a gente começa a questionar e mudar esses padrões, né, Fernanda, aí a gente começa a ter uma mudança. Agora, vai trabalhar uma prescrição com esse tipo de pessoa. Você só acaba com a vida dela. É, é. E é uma relação muito complicada com a comida, né? A gente, ela não acaba tendo, ela não tem uma relação saudável com esse comer, com esse alimento. É uma relação totalmente demonizada, né? Que ela usa esse alimento realmente como para preencher hipoteticamente a alma e onde na verdade não tem esse viés nutritivo, esse viés que você acabou de falar aí, né? Que traz essa saúde nutritiva para o paciente em questão. Então, eu sempre falo para os pacientes assim: se você tivesse no seu último dia de vida, qual que era o alimento que você pediria ali, se você tivesse a possibilidade de pedir a última alimentação, né? Ninguém pediria ali um brócolis, qualquer outro tipo de alimento, né? Uhum. Então, a relação que a gente tem que ter com o alimento é assim como a gente tem uma relação com as nossas férias, de gozo, de satisfação, de plenitude, não se render realmente a essa ânsia pela alimentação ou a esse comer transtornado, né? Que muitas vezes tá ligado a isso que você acabou de trazer agora, né? Dessa Uhum. escassez, que é muito complicado e acaba se tornando essa questão transgeracional e tem que se quebrar esse ciclo, né? Tem que realmente entender, fazer uma leitura apropriada de todo esse comportamento e entender que ali tem uma compulsão alimentar, tem uma fome emocional, ou tem uma resposta à ansiedade, ou tem um padrão alimentar ali que precisa ser quebrado o ciclo. O que não é Uhum. fácil, né? Sim, Mas que é necessário. sim. Você, na sua visão, né, que a sua visão nesse aspecto ela é muito mais clínica que a minha, toda compulsão alimentar, todo comer emocional, ele carrega raízes emocionais ligadas à comida? Nem todos, né, Rafa? A fome emocional, sim. A compulsão alimentar, nem sempre, né? Mas Interessante. invariavelmente a gente percebe um padrão de transtorno ali, né? Um padrão transtornado, né? Então, assim, muitas vezes está ligado ao quê? A uma perda no presente, ou a pessoa está com uma dificuldade de identificação profissional, uma identificação de alguma missão pessoal dela, ou de Inclusive. alguma complicação na vida sentimental, onde ela não consegue se identificar. Então, isso significa uma perda nesse presente, né? Então, a comida entra, como você falou de forma muito legal no início, como esse acolhimento, né? Ou pode ter uma correlação com uma perda no passado, né? Então, mais nova no contexto familiar, não é? E aí, cadê aquele acolhimento que eu tinha de forma Tinha, literal tinha, do pai e da mãe? tinha travado aqui, perdão. Ah, onde que você pegou aí, Rafa? Perdão. Mas eu Qual acho que eu foi? peguei tudo. Eu acho que eu peguei a essência do que você estava falando. Tá tranquilo. Sim. Então, a criança recebe um irmãozinho em casa, né? E pode realmente reverberar num vício, né? Porque é justamente essa perda no passado, né? Uhum. Ou outro exemplo, perdeu um avô na infância, perdeu o pai na infância, né? O quanto tem essas correlações, né? A separação dos pais, ou um dos pais pode trabalhar muito, né? Então, assim, Ausência, né? Ausente. essa Entendi. ausência. Essa ausência porque é, a compulsão alimentar em si é aquele comer demasiado, aquela sensação de culpa, né? Tem que ter ali de 2 a 3 vezes por semana, aquele ocorrido, para que tenha, né, aquelas características voltadas à compulsão alimentar, aquele, como se fosse aquele aspirador, né, Rafa? É Puxando como, é, co- é alimento, como se fosse uma fuga, não é? Uma é fuga da uma fuga. realidade. Né? Então, tem uma história bem interessante de uma.
de uma pessoa, né? De que ela passava por várias e várias dificuldades na infância, e a mãe dela chegou para ela e falou assim que um dia ela ia atear fogo na casa e que ia Nossa, deixar ela em casa. Ia nossa, avisar todos os outros filhos, mas ia deixar ela em casa, né? nossa. Então, ela com 12, 13 anos, ela tinha muita dificuldade para dormir, imagine, né? Essa tensão, iminência de acontecer algo terrível dessa natureza com ela, então ela não dormia à noite. E a E mãe aí falou ela para começa causar medo. Isso. para causar medo. E aí Nossa. ela, quando ela começa a ter 12, 13 anos, que ela vai trabalhar de forma proposital, de forma deliberada mesmo, para ter recurso para comprar o quê? Para comprar bolacha, doce, para comprar os docinhos, para que aquilo pudesse ser o acalento dela à noite, né? E aí a Nossa. gente descobre onde que foi a raiz dessa compulsão alimentar, né? Comia demasiadamente doces, né? E aí quando nós fomos trabalhar, efetivamente a gente buscou onde tinha. Então, quantas e quantas vezes a raiz de uma compulsão alimentar ou desse comer transtornado está linkado a essa primeira infância, essa adolescência, que esse doce, que esse comer demasiado está muito linkado a esse acolhimento, né? Nossa, isso é muito forte, né? Porque é isso, né? Esses fortes impactos emocionais, né, eles mudam a pessoa, né? Literalmente mudam. Eu tô lendo um livro agora sobre PNL, né? E lá é exposto que, assim, de maneira geral, o ser humano ele pode mudar de duas maneiras, né? A mudança que você quer mudar, sei lá, as pessoas estão aqui assistindo, eu quero mudar a ter melhores hábitos, eu quero mudar, né, a ter uma melhor saúde, emagrecer, enfim. Ele expõe que, assim, há duas principais maneiras: por repetição, por forte impacto emocional, É, né? Então, tem aqueles clássicos exemplos, né? Eu lembro uma vez eu estava fazendo um curso, e nesse curso a pessoa que estava ministrando, né, citou esse exemplo. Eu não presenciei assim, esse exemplo, eu só ouvi de que o pai ele trabalhava muito e sempre quando estava em casa comia muito, bebia muito. Não era só álcool, não, bebia muito refrigerante, bebia de tudo, né? E era obeso. E aí a gente sabe que a gente, não sei se você já parou para perceber, Fernando, mas temos crianças cada dia que chegam, né? Aí nascendo aí mais para frente, né? Parece que não são desse planeta, não. Aí essa criança chegou e perguntou, calma, pro pai assim: pai, você come desse tanto porque você é triste? olha aí. Foi um soco no estômago. Imagino, né? No lugar dele. Né? Imagino o soco no estômago que tomou. Mas essa pergunta dessa criança fez esse homem mudar. Porque foi um Olha forte que impacto interessante. emocional. Ele Insight. significou, né? Eu acho que na cabeça dele, né? Ele criou, acho, descriou, né? Recriou ali as histórias que ele estava se contando. Acho que já passou na cabeça de tudo que ele estava dando de exemplo para filho e tudo. Mas essa simples pergunta: ó, pai, você come desse jeito porque o senhor é triste? E aí eu imagino que deve ter chorado também. Eu, no lugar dele, ia cair nos prantos. Né? Mas é um forte impacto emocional. Você tem um forte impacto emocional, você muda. A sua psique, né, eu acho que ela, ela explode, ela começa a fazer sinapse diferente, já concatenar coisas diferentes, você começa a ressignificar ali seus hábitos. E temos a velha conhecida repetição, né? Que é É, você vai lá, faz uma coisa, percebe se deu bom, se não deu, melhora, equivocou, melhora, deu certo, melhora. E assim a gente vai, né, na arte da repetição. Claro que o forte impacto emocional às vezes é mais rápido, né? Mas a gente não vale a pena a gente ficar esperando o forte impacto emocional para a gente mudar, né? A gente vai fazendo o que a gente pode fazer por repetição. Se um dia a gente tiver um forte impacto emocional, maravilha, bônus, né? Não sei como que você pensa, Fernando, mas eu penso assim, é, vou fazendo o que assim, me cabe. a questão é que esse forte impacto emocional, que muitas vezes eu acredito que pode ter sido ontem, na verdade, pode ter sido lá na minha primeira infância, né? Então. Então, imagine que eu tenho um filho de 5 anos, né? E ele não Uhum. come bem. Eu tenho um de 5 e tenho um de 2.
Ele costuma falar para mim que foi Deus que criou ele assim, de 5 anos. Por isso que ele não come bem. A criança. Essa já é a desculpa dele. Fala, papai, Deus criou desse jeito. Então, por isso que eu não. Aceita. E aí é incontestável, né? Vou reclamar para quem? Onde que é o saque de Deus, né? Não tem como reclamar. Então ele já tem a argumentação dele. Mas imagine que uma criança, Rafa, lá de 2 anos, né? O meu filho, tá naquele pensamento abstrato ainda, tá no processo de maturação. Imagine que ele tá numa praia e aí em determinado momento tem um arrastão lá nessa praia e ele fica disperso do pai e da mãe, né? E o que essa criança vai sentir naquele momento? Vai sentir medo, vai sentir solidão, vai sentir ansiedade, vai sentir essa gama de emoções e sentimentos. Mas em Com virtude certeza. da tenridade dessa criança, ele não vai verbalizar. Você não vai ver uma criança falando, nossa, como eu tô ansioso agora, né? Mas ele vai vivenciar isso de forma literal. Com Ele certeza. vai vivenciar tudo isso. E aí, hipoteticamente, né, o seu pai que o busca religiosamente todos os dias às 18 horas na creche, né, passado ali uns 30 dias, acaba tendo uma intercorrência e chega atrasado, aquele dia que deu tudo errado, descarregou o celular, e esse cara chega lá quase 19 horas na creche. Essa criança se vê sozinha novamente. Todos os coleguinhas foram embora e ele se vê sozinho novamente. O que O que, aconteceu que isso vai. comigo? Tá falando, eu lembrei. Tá entrando em terapia, tá entrando em Foi terapia já. na aula de natação, fazia de tardezinha, e eles estavam para fechar já lá, e eu tive que ficar esperando meu pai porque ele atrasou. Eu me senti Olha sozinho, aí, literalmente, sim, na solidão, abandonado, esquecido. Eu fiquei pensando, será que meu pai me esqueceu? E naquela época a gente não olha aí. tinha nem telefone fixo em casa. Então aquele medo me gerou, assim, literalmente uma exposição para o mundo. Você falou, agora eu lembrei. Então, olha a sensação de desamparo, né? De estar desassistido nesse momento, não é? Uhum. Então, vai reemergir tudo aquilo que aconteceu lá na praia. E podem acontecer eventos correlacionados, que é o que nós chamamos de bola de neve, eventos acumulativos, que pode reverberar na vida adulta. Uhum. Fernando, é uma retórica? Aconteceu na infância, vai replicar na vida adulta? Não necessariamente, né? Ele pode ter uma rede de resiliência interna, ele pode ter tido uma figura, né, afetiva ali, um pai, uma mãe que trouxe uma contenção para ele, mas Uhum. muitas vezes esse contexto foi instalado quando? Quando eu tinha 2 anos de idade, quando eu tinha 3 anos de idade. E aí o paciente chega, Fernando, eu estou com uma ansiedade em virtude de um chefe abusivo. Mas quando a gente vai trabalhar efetivamente, nós vamos descobrir que foi fruto lá de alguma questãozinha lá no passado, de uma raiz emocional. Como isso é interessante, né? Eu fico com os olhos brilhando ouvindo essas coisas aí, porque a mente ela é incrível, né? A mente ela é incrível. E a gente, eu tenho fé, né? Que a nutrição ela vai se adaptar, ela vai se atualizar, não é se adaptar, ela vai se atualizar nesse aspecto. Porque o ser humano ele é holístico, ele é muito mais completo do que um simples robô que vai seguir um papel. Então, quando a gente começa a perceber essa completude, né? Que é o que você usou essa palavra de a infância. A infância ela determina, ela pode determinar muitas coisas em uma vida adulta. Né? Inclusive, acho que eu já ouvi psicólogos citando algo, não sei se é essa expressão, mas algo no sentido de nossos adultos são crianças frustradas, uma coisa assim, nós são crianças, É a criança interior ferida. criança interior ferida, porque querendo ou não, né, eu nem sei definir isso muito bem, mas a mudança de geração nossa, ela é muito brusca, né? Eu acho que assim, eu percebo que quando eu olho meus pais, tios, avós, eu percebo que naquela época não tinha conversa para essas questões emocionais. Não tinha espaço. Era uma coisa como se fosse de fraqueza, como se fosse de perda de tempo. Não sei, né? Era muito melhor você estar trabalhando. É falta de trabalho. É falta de estudo. Vai estudar, vai trabalhar, blá, blá, blá.
E acho que por esses adultos terem vivenciado isso, né, se enclausuraram, né, como se fosse um casulo, preciso guardar. Não tem como trabalhar isso. Às vezes, lá na infância, se tinha alguma condição mínima, já usava comida, né, como um escape. Se não tinha, usou um cigarro, usou um álcool, usou drogas, usou alguma coisa. Se não tinha também, hoje, explode hoje. Com comida, com essas farturas que a gente tem, com essa sensação de aconchego que a gente tem hoje, que antes não tinha, né? De você sentar em casa, ligar um Netflix, pegar uma bacia de pipoca. Isso só para dar um exemplo, óbvio. Mas o quanto que você se sente acolhido fazendo isso? Se você não se sentia antes. Né? O quanto que uma pessoa abre uma barra de chocolate e se sente acolhida naquela segurança do quarto dele, vendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, né? Aquela barra de chocolate, aquele sabor, sendo que talvez ele ou ela não tenha vivenciado isso antes, né, gente? Então, assim, eu acho que fica talvez um puxão de orelha, não sei, mas um lembrete que, tipo, não é só o alimento a questão, né? Das pessoas que estão ganhando peso, que querem emagrecer ou têm muita dificuldade em emagrecer. Não é só apenas a questão do alimento. Cada ano que passa, cada década que passa, eu percebo que assim, essa nutrição antiga, que para mim é da década de 90, essa nutrição que o nutricionista fala o que você vai comer, isso está caindo por terra ano após ano. Porque o Google te dá isso. Se você baixar aqui, eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão aqui, se instalou um dia aquele aplicativo MyFitnessPal, você tem aula. Você pode escolher alimentos lá, compor seu dia alimentar, caloria, tudo. Você calcula bonitinho, certinho, do jeitinho que você quiser. Agora, vai saber usar os alimentos da maneira que você melhor precisa na sua vida. Vai aprender a lidar com situações que você está se sentindo desequilibrado. É aí que a gente precisa atuar. Porque é aí onde as pessoas não estão sabendo lidar. Né? Porque essas raízes a pessoa traz, aí chega aqui na vida adulta, igual você falou, são adultos. Qual a palavra que você usou? Criança interior ferida. Criança interior ferida ou criança frustrada. Aí chega adulto com essas raízes emocionais, sabe perfeitamente o que deve fazer em questão alimentar, em questão de exercício físico, sabe perfeitamente. Você chega para a pessoa e pergunta. É raro uma pessoa que eu pergunto e ela não sabe. Ela fala, não sei. Literalmente, eu não sei. Tem, mas são raras. A maior parte sabe. Não, eu sei, mas eu não consigo fazer. É aí que mora a questão, né? A pessoa não saber fazer. Por que ela não sabe fazer? Muito provavelmente pode ser raízes emocionais. Podem ser crenças. Né? Podem ser necessidades de provar coisas. Quantas pessoas que... o coração do trabalho que eu faço com elas é elas se descobrirem no processo de emagrecimento. Como assim? Porque grande parte está buscando emagrecer para ser aceito. Para mostrar para os outros que emagreceu, para mostrar o corpo, para mostrar que conseguiu. Às vezes a pessoa ficou falando sempre, né, a vida toda e nunca conseguiu, ela precisa provar. Se ela não prova, ela se sente frustrada. Mas esse emagrecimento não é para ela. Ela não está fazendo por ela. Né? Agora, quando ela começa a se redescobrir, e aí essa questão de raiz ligada à infância deve fazer uma diferença gritante, né? Mas na hora que a pessoa começa a descobrir, ela, eu acho que começa a cair, né? Aqueles véus, ela... Então faz muito sentido eu buscar emagrecer por mim, é muito bom cuidar de mim, eu me torno uma melhor pessoa, uma pessoa que eu me orgulhe mais, né? Que eu me sinta muito mais realizado, aí faz sentido, né? Você lida com pessoas assim também? Sim, invariavelmente. E eu me recordava até de uma escritora chamada Susan Lin. Ela é australiana. E ela foi uma enfermeira que trabalhou com pacientes em cuidados paliativos, né? Então, aqueles pacientes que estavam em estado terminal. E ela escreveu um artigo que depois se tornou um livro, que eram os 5 maiores arrependimentos. Um livro muito interessante. Já ouvi falar. E aí o que encabeça a lista, né, desses 5 maiores arrependimentos dessas pessoas que estão prestes a morrer, o que encabeça a lista ali, o primeiro tópico da lista é o quê?
eu queria ter feito a minha real vontade, não a Uhum. vontade alheia. Isso é muito forte. Então, precisa esperar chegar o final da vida para ela fazer essa leitura ou essa releitura de que, de fato, ela viveu por longos anos à mercê da vontade do outro, à mercê de mostrar para o outro, né, o quanto ela estava vivendo nesse piloto automático, né? Com as redes sociais Porque isso se intensificou, você concorda? não entendi. Desculpa, Rafa, repete por gentileza. Com as redes sociais, essa necessidade de viver para o outro, provar para o outro, se intensificou muito. É, porque tem a Mariazia Fitness, né? Tem a Joaninha, né? Fitness, então acabam sendo as referências aí que muitas acabam buscando, né? Na verdade. E esses dias eu escutei de uma paciente fantástico, né? Perguntei para ela, falei assim, qual que é o padrão que você leva para você, né? E ela falou assim, Fernando, eu levo o meu padrão e para mim não existe o padrão. Eu falei, nossa, uma menina de 17 anos falou isso pra mim. Eu falei, que interessante, né, cara? E é justamente isso, né? Posicionamento, né? Isso é Posicionamento. lindo. Ela Isso é lindo. simplesmente ela trouxe essa fala. É justamente isso, Kelly. Antes de partir, o nome desse livro mesmo, viu, Kelly? Obrigado aí pela Obrigado, Kelly. colaboração. É. Então ela trouxe essa fala que eu achei encantadora, assim, essa percepção, esse insight dela em olhar a vida com esse prisma, né? Que o padrão é dela e não existe padrão. O padrão foi Não, criado não, aí. não, não existe padrão, porque ele foi criado e ele é moldado conforme o tempo passa. Né? Eu não sei se é um documentário, se é livro. Acho que é livro. É livro. Uma amiga minha, ela tá comentando que ela estava lendo, mas eu nem cheguei a perguntar ao autor, não. Que é A Imagem da Mulher ao Longo do Tempo. É uma coisa assim, o título. Uma coisa assim. Então mostra desde tempos bíblicos, desde lá Eva, essas coisas assim, e traz esse pensamento filosófico, né? Questionador mesmo, em relação à imagem da mulher. Então, quando a gente olha para trás, isso afeta nós homens? Afeta também, mas é principalmente, descaradamente, sim, gritante as mulheres. Então, tiveram épocas que o obeso era bonito. Tiveram épocas em que a magreza, realmente magreza ali, poderia ter subnutrição, desnutrição ali mesmo, era visto como bonito. E hoje a gente está em uma cultura. Anos atrás era bem gritante a cultura mais forte, né? Tipo, tanto que se popularizou muito o termo paniquete, né, Fernando? Paniquete, que tinha as paniquetes e tudo. E hoje isso já está começando a mudar um pouco mais também. Por quê? Porque, querendo ou não, tem uma participação muito bonita, eu acho, na minha opinião, do feminismo nesse aspecto aí. Não quer dizer que eu sou 100% a favor do feminismo, eu tenho algumas ressalvas, mas tem uma participação muito legal deles, desse movimento, em que traz essa liberdade de expressão, essa liberdade da mulher ser quem ela quer ser. Isso com o corpo dela, inclusive, né? Então, isso traz. Conforme o tempo passa, isso vai modificar, assim como já modificou. E se vai modificar, por que não construir o seu? É. Que é o que seu paciente fez. E para ser muito sincero contigo, isso que você está dizendo, né, dos arrependimentos e tudo, eu sinto isso na pele, senti isso na pele. Quem me conhece mais próximo, alguns pacientes que a gente tem até uma certa amizade, e às vezes a gente troca uma ideia, a gente conversa, troca figurinhas, né? E eu até o. Arredondar, né? Assim, mas eu até os meus 29, 30 anos, eu vivia para os outros. Eu vivia para os outros. Eu vivia para fazer uma imagem, para ser aclamado, para ser reparado, né? Então, por isso eu era mais orgulhoso, era mais invejoso. E algumas coisas ali dizem que é a crise dos 30, né? Vai saber. Mas chegou ali nos 30, muitas coisas coincidiram, muitas mudanças pessoais, profissionais, a terapia, muitas coisas. Estava entrando em pré-depressão e tudo. Que aí eu fui questionar. Nunca questionei muitas coisas, né, ligadas ao quem eu era. E aí eu fui pela primeira vez na minha vida questionar. Olhar, né, ter um olhar mais questionador. E aí eu fui descobrir essas coisas. Eu descobri
Na verdade, a minha adolescência inteira eu achei que eu era uma pessoa altamente confiante. Eu fui descobrir que eu era uma pessoa altamente insegura, que vivia debaixo de uma casca, que precisava se manter ali, né? Basicamente, em terapia eu descobri isso. E aí foi bem forte para mim. Porque, assim, eu percebi de alguma maneira, não sei se alguém vai se identificar aí, que de alguma maneira os meus 30 anos arredondando, eu não tinha construído a minha personalidade, eu não tinha, assim, construído quem eu era, de fato, assim, o posicionamento. E eu poderia ter olhado para isso com um olhar bem triste, que iria acentuar meu estado depressivo na época. Mas não, eu decidi criar um significado diferente na época. Eu falei, já que eu não criei, vou começar do zero. Tem uma folha limpa, branquinha, para eu começar a construir. Boa. Então foi aí que eu comecei a construir do meu jeito. Então, por conta disso, a minha vida ela mudou radicalmente. Hábitos que eu valorizava, eu comecei a desvalorizar, que não fazia mais sentido para mim. Influência de pessoas que eu via que estavam me levando para uma direção que não queria para mim, me afastei. Então, eu era rodeado de pessoas. Hoje, para ser bem sincero com você, pessoas próximas comigo não enche uma mão. Não enche. Então, há um processo de você se sentir sozinho nisso? Mas ao mesmo tempo, se você está buscando ser suficiente no sentido de se gostar, é muito bom, porque você começa a se descobrir de uma maneira diferente. Não quer dizer que você passa a ser egoísta, né? Não quer dizer isso. Na verdade, a pessoa ela pode ter um cuidado quanto a isso, porque se ela desvirtuar, talvez ela possa, né? Não sei, até a sua opinião. Mas no meu caso não foi, é porque literalmente eu estava interessado em saber quem eu poderia ser, quem eu queria ser. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a gostar muito. Comecei a gostar muito de quem eu estava sendo, de quem eu estava apontando para frente para ser. E querendo ou não, todas aquelas raízes emocionais que eu carregava, elas foram perdendo forças. Porque muitas coisas influenciavam na minha tomada de decisão. Se, por exemplo, aqui na live mesmo, aqui na live, tem várias pessoas assistindo, vai ficar salvo, tem várias pessoas assistindo. Então, se qualquer coisa do que nós estamos falando aqui eu me arrependesse, eu iria ficar com aquilo na cabeça por semanas, talvez. Porque Nossa. eu queria passar a imagem perfeita. Tá entendendo? Agora, hoje, com a maneira que eu enxergo agora, eu simplesmente me corrijo aqui e falo, gente, me desculpa, eu quis expressar isso. A mente é mais rápida do que a boca, né? E aí saiu errado. E é isso, e acabou. E vida que segue. Só um exemplo, obviamente, mas raízes emocionais que antes, né, essa necessidade de provar, essa necessidade de ser bem visto, essa necessidade de ser aclamado, todas essas necessidades influenciavam na maneira como eu comia, na maneira como eu me relacionava, só tinha relacionamentos frustrados. Muitas coisas aconteciam por conta dessas raízes. Aí quando eu decidi olhar para elas e encarar de frente, é que as coisas começaram a mudar. Você estabeleceu limites, né, Rafa? Limites em várias áreas da sua vida, né? Uhum. E nós, enquanto seres humanos, algumas pessoas têm uma ideia muito equivocada de que prazer e felicidade é fazer o que eu quero, do jeito que eu quero e no momento que eu quero. Onde, na verdade, isso é um puro hedonismo, né? Só busca o prazer próprio, né? E é como se eu estivesse mandando a mensagem para o futuro. Dane-se o futuro. Eu vou atender o meu cérebro que busca o presentismo, que busca uma recompensa imediata, e eu vou atender a demanda que surgiu agora. Né? Onde, na verdade, isso é uma imaturidade. Né? Quando eu tenho essa perspectiva de atender as demandas que me surgem no cotidiano, no dia a dia, é uma evidência notória, né, sendo bem redundante, de maturidade. Porque quando eu sou maduro, realmente, né, eu vou pensar a médio e a longo prazo e não vou atender. E isso a gente consegue transportar até para esse se alimentar, né, Rafa? Né? Quantas vezes eu preciso dizer não? Quantas vezes eu preciso dizer não e esse não para mim e esse não para o outro, e dizer não para o outro significa dizer sim para mim. E ao longo desse processo eu tenho certeza que você teve que dizer tanto não para você como para outras pessoas. E aí a gente vive o caminho da maturidade.
Oi? Toneladas de nãos. Toneladas, né? Então, eu costumo sempre falar isso. Dizer não é dizer sim para você, né? Então, hoje a gente vive uma epidemia de pessoas que têm dificuldade em falar não. E aí cria-se, né, a síndrome da Mulher Maravilha, que ela tem que dar conta de tudo, né? Tem que cuidar da casa, tem que cuidar do trabalho dela, tem que dar conta do marido, tem que fazer curso, e Tem que aí estar com o o corpo tempo que ela tem. X, Não entendi? Entendi, Rafa? tem que estar com o corpo de determinada maneira. Tem que estar com o corpo X, Y, Z. E aí, qual que é o tempo que essa mulher tem para se alimentar? Uhum. Né? Ela vai comer ali os 5 minutinhos que ela tem e vai E comer o de que uma forma tem? totalmente errônea. E o que tem? E o que Uhum. tem? Né? Então, o que é perceptível também é que a gente falava um pouco das crianças, mas o quanto as mães dessas crianças também sofrem a beça, né? Porque o que eu percebo é que, até em psicanálise, nós falamos sobre isso, né? A mãe engole a fêmea. Chega essa criança, essa mãe, ela é literalmente mãe, e ela deixa de olhar para si, É, né? isso é muito comum. Isso é muito comum. É, e aí ela se descasa do marido e casa com a comida, né? Então a mãe engole a fêmea, Verdade. só e aí degringola, né? Num casamento complicado, numa má relação com ela mesmo, né? Quantas vezes a gente se depara com isso, né? Essa mulher que é a Mulher Maravilha, que tem que dar conta de tudo, né? O mundo E aí o interno que tempinho. ela cria para ela, né? De histórias, porque facilmente no lugar dela ela poderia pensar que não, mas é o marido que deve aceitar ela de qualquer jeito, mas na verdade nem ela se aceita, porque ela mudou a maneira como ela é, né? Tipo, ela não é mais a esposa X, ela passou a ser a mãe. E é Passou a ser a mãe. mãe, mas aí precisa ser a esposa também, se ela quer continuar sendo a esposa, obviamente, né? Mas é importante ter essa reflexão, porque às vezes a gente condiciona ao outro, né, a obrigação, podemos dizer assim, de aceitar qualquer coisa que eu dê conta de fazer. Só que às vezes o que eu estou dando conta de fazer não é o que eu gostaria de fazer. É o que eu estou reagindo por conta de tudo que eu me cobro. Eu me cobro tanto que eu nem tenho, às vezes, força moral, força de vontade, que a gente costuma chamar também, de falar uma coisa e fazer. Porque na minha cabeça eu já faço tanta coisa, fazer mais isso, vou esperar, talvez amanhã eu tenha mais tempo, talvez amanhã eu esteja mais descansado. Eu só cuidei da casa hoje, eu não aguentei. Eu só trabalhei hoje, chegar em casa e tem que cuidar da casa também. E é claro, tá? Não estou falando que isso tem que ficar só para a esposa, não, tá, gente? Com certeza você deve dividir as tarefas domésticas com qualquer pessoa dentro do seu lar. Eu só estou remetendo que às vezes a pessoa ela se acomoda em uma posição em que ela mesma criou e às vezes ela condiciona que outras pessoas precisam ou tirar ela de lá ou aceitar ela do jeito que ela tá dando conta de estar lá. Mas nem ela se tá sendo feliz assim, né? É, é justamente isso. E muitas vezes são pequenos passos, né? São pequenas leituras ou releituras que podem fazer toda a diferença no contexto dessa pessoa. E é o que você Uhum. falou, não é só o alimentar, né? É esse ganho que ela tem a partir desse melhorar dela, né? Na saúde mental, na saúde emocional. Né? Certo. Pode ter Certo. certeza Legal. disso. Mas Legal. essa mulher, né? A gente está falando muito de mulher, né? Tem alguns homens aqui, né? Hum. Mas eu também lido com homens que têm esse tipo de dificuldade, né? Então, Hum. a gente estava falando de raiz, né? Então, pessoas que sofreram trauma, né? De abuso sexual lá na infância, na adolescência. Então, eu preciso engordar para que eu não possa sofrer novamente isso, né? Então, o Fica no quanto eu ser inconsciente, magro né? tá no inconsciente, tá no campo inconsciente. E aí não tem dieta que funcione, né, Rafa? Se não trabalhar esse campo do psiquismo dela, não tem dieta que efetivamente. E aí, às vezes, a dieta ela é pior, né? Porque entra Pô, nesse efeito sanfona,
E aí a sensação de frustração, de que ela faz a leitura que ela não tem força de vontade, que ela é incapaz, é muito forte. E aí a gente precisa, ela precisa buscar realmente o pano de fundo de tudo isso. Né? Então, Uhum. quantas pessoas que tiveram traumas ou têm comportamentos, né? Tem pessoas que, tem mulheres que, em virtude de serem assediadas, elas preferem engordar. Eu vou Sim, engordar porque ela não alcançou um nível de maturidade para ser combativa a esses assédios, né? Ou o marido não consegue se impor, né? Muito não verdade, consegue muito se verdade. impor, o marido muitas vezes tá em cima dela, ó, você está muito suscetível, você está muito vulnerável, né? No ambiente de trabalho, ou onde quer que seja. Essa mulher prefere engordar, porque ela sabe que é a melhor forma dela não sofrer os assédios que ela tem, né? Faz muito É muito sentido isso, recorrente, nossa, é faz muito muito sentido. recorrente isso, né? Uhum. Você acha que também cobranças, não próprias, né? Que a própria pessoa faz, mas cobranças externas, sejam de, sei lá, por exemplo, esposa, pai, mãe, né? Tem muito disso também, eu vejo, pai, mãe, familiares, né? Da pessoa, por exemplo, mas você não vai cuidar da sua saúde, não? Você não vai emagrecer, não? Você engordou mais e tudo? Essas cobranças, elas podem dar gatilho para acionar raízes emocionais, não podem? Sim, sim, é lógico, porque ela vai fazer essa leitura, o quanto ela está se sentindo talvez incapaz disso, né? E isso pode reverberar num processo de exclusão social. Né? Uhum, Eu não vou me permitir estar com pessoas em virtude do meu peso. Ou pode uhum. acontecer também o inverso, né, Rafa? Enquanto eu criança, meu pai falava beça para eu emagrecer. Quer saber? Agora eu tenho um controle da minha vida. Eu sou maior de idade. Eu vou engordar só para dizer para eles que realmente quem manda na minha vida sou eu. Olha Né? Então, só. muitas vezes, até o inconsciente ela faz esse tipo de provocação, né? Porque quem manda na minha vida sou eu. Não é? Minha mãe mandava eu sempre arrumar o meu quarto. E eu tinha que arrumar porque eu estava debaixo da tutela dela. Hoje eu deixo o meu quarto bagunçado, porque quem manda na minha casa sou eu. Quem manda na minha vida sou eu. Então gera uma revolta aí, né, em decorrência desse processo, dessa cobrança, né? Desse olhar Faz de não sentido. ter essa empatia. Faz sentido. E falando em empatia, é, na sua opinião, assim, como se fosse, sei lá, como se a gente pudesse dar dicas para o pessoal aqui. Claro que, gente, nada vai substituir um processo terapêutico, né? Um acompanhamento alimentar direcionado para você, mas sempre a gente consegue direcionar algumas dicas, né, para o pessoal, não sei. Em questão de empatia, há alguns cuidados, Fernando, que a pessoa ela possa ter com ela mesma, algumas mudanças, não sei, algumas percepções, não sei, que ela possa começar a ter, que ajuda ela a reconhecer é, possíveis raízes emocionais ou contornar alguma questão que a atrapalhe num processo de perda de peso, de busca diante de alguma coisa. Você acha que há alguma coisa nesse sentido que você poderia passar para o pessoal? Você citou um assunto bem interessante aí, Rafa. Você começou a falar sobre essa autocobrança, né, que pode ser Uhum, muito oriunda de um pai, de uma mãe, de um superior, né? E aí eu te faço, né, sugiro o seguinte exercício para a pessoa. Imagine que ela tem uma melhor amiga ou um melhor amigo, e essa pessoa chega para ela e fala assim: Olha, meu namorado terminou comigo essa noite. Ele disse para mim que eu sou desinteressante, que eu sou desagradável, que eu não tenho um papo legal, que eu não sou uma pessoa que é conveniente ficar comigo. uhum. E se essa pessoa chega, vai, hipoteticamente para você, Rafa, e compartilha isso com você, qual que seria a sua devolutiva para esse amigo pessoal? Eu já iria destacar os pontos positivos nele, com certeza. Imediatamente eu já iria colher, né, mostrar que a pessoa fala isso porque ela tem o ponto de vista dela, não há verdade absoluta. Qual é o seu ponto de vista que você pode criar a partir de agora? Isso aí, isso aí. E é justamente isso, é trazer assim, que nós devemos ser os nossos melhores amigos. Hum. Né? O Eu também quanto.
Falo muito isso, concordo. É, o quanto é um processo de autocompaixão. O quanto eu consigo falar facilmente para o outro, acolher o outro, não validar, não legitimar, né, o que falaram de negativo para ele, e o quanto muitas vezes essa informação chega para mim e eu absorvo de uma forma tão verdadeira, tão genuína para mim. Então é ser Uhum. combativo da mesma forma que chegaria para o outro. Não é? Então, é justamente isso, é ser combativo e trazer esse processo de autocompaixão, de olhar para si mesmo como o melhor amigo, né? Como essa Isso é pessoa incrível. que se ama, né? E não significa autopiedade, não significa olhar, que você é fraquinho, não é? Mas é um processo de reconhecimento, de aceitação, né? Consigo mesmo. Então, isso Uhum. ajuda a aberta, né? Outro exercício que eu acho super interessante é saber diferenciar a fome emocional da fome física, né, Rafa? Que é Muito muito bom, recorrente. Quando muito a pessoa bom. sofre de algum comer transtornado, quer seja uma compulsão alimentar ou uma fome emocional, naquele momento que ela vai se alimentar, é simplesmente fazer pergunta. Eu estou atendendo uma demanda fisiológica aqui ou simplesmente eu estou estressado? Eu O estou corpinho tá nervoso? fraco, o estômago tá começando a ficar meio vazio, né? E A minha tal, nutricionista. concentração, É, ela já está sendo, meu foco, né? A concentração, ela já está se esvaindo, que eu percebo que eu tô ficando mais fraco. São sinais de fome ou são sinais de ansiedade, de querer fugir de uma tarefa, de falar um sim, de falar um não? é. E é muito interessante isso, né? Porque a pessoa chega na frente da geladeira, pô, peraí, será que eu tenho necessidade de realmente comer isso? E aí vai tomar água, vai ligar para alguém, vai chupar um chiclete, vai fazer, Eu sai adoro do tomar ambiente, banho. O banho parece que me. tomar banho. Ó, boa, boa, boa. Adoro tomar banho. Né? E, e, e o que você falava também, né, sobre a regulação emocional, né? Quantas pessoas que chegam e falam assim, eu tô comendo porque o outro me apurriou, o outro me Uhum, estressou. uhum. E deixa o outro ser o seu regulador emocional. Vou ser bem prático, deixar o outro ser o seu regulador emocional. Onde, na verdade, você tem que buscar essa autorregulação emocional. Não deixar à mercê do outro, né, ser esse regulador emocional. Eu me recordo de um. Ai, desculpa. Eu me recordo de um filme. É, é um filme bem antigo, Rafa. Eu Qual não que é o sei quanto nome? tempo a gente tem, eu tô meio perdido aqui, hein? Não, tranquilo. Aqui, pra Tá mim, tá tranquilo? tranquilo. É que a gente tá encaminhando para finalizar, mas tranquilo. Tá. Tem um filme chamado, um milagre chamado Notting Hill. Acho que ele é de Já ouvi falar. 1998, Já ouvi falar nesse filme. onde a atriz principal é a Julia Roberts, né? Hum, E além dela ser a atriz principal no filme, ela é a atriz principal, né, como atriz do filme em si. E ela chega numa cidade bem ermo e conhece o dono de uma livraria muito pequena. E eles começam a ter um relacionamento e ela fica muito preocupada. Por quê? Porque ia sair nos tabloides que ela, enquanto a atriz, né, famosíssima, estava namorando com um plebeu, não é? E ela compartilha com ele, fala: amanhã vai sair em todos os jornais que nós estamos nos relacionando, isso vai prejudicar minha carreira, mas eu quero ficar com você, tal. E aí ele olha para ela e fala assim: ó, o jornal que vai sair amanhã essa informação é o mesmo jornal que daqui a 2 anos vai estar limpando o cocô do cachorro, né? vai estar Então, o que, servindo que dá para pra gente forrar a casa para pintar, né? Pra não... forrar a casa para pintar? E aí, traduzindo para nossa realidade, é o seguinte: por que a gente dá tanto ibope para eventos que as pessoas fazem com a gente, né? A gente se preocupa tanto, né? Quantas pessoas que passaram na nossa vida há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, hoje, se você encontrar ela na praça central da sua cidade, você não tem nem papo para ter com essa pessoa. E o quanto ela é uma reguladora emocional sua, ou o quanto ela atrapalha a sua vida beça, sendo que daqui a 2, 3 anos, vamos lá, é o jornalzinho que vai limpar o cocô do cachorro. É, Então, não dê ibope, não paute a sua vida, não dê energia
em questões que não fazem sentido. São questões meramente especulativas, né? E com redes sociais isso é ainda mais importante, né? Porque às vezes você dá tanto ibope para um perfil, a pessoa nunca te viu, nem sabe da sua É, existência, é isso e você mesmo, Rafa. e, e você e você está dando tanto peso assim, né? Ao invés de dar maior peso para si, começando por si, depois para as pessoas mais próximas a você, que é ali onde você tem o seu convívio, né? Ô, Fernando, se É, você me deixar, eu gostaria de dar umas dicas também, que eu acho que vai bem nessa linha da qual você estava com dizendo. certeza, deve. Eu vou ser bem categórico, né? Uma coisa que eu acredito que vai fazer grande diferença para as pessoas, porque fez para mim, e eu vejo que quem faz isso, há diferença também, é todo o foco que você coloca no que nas outras pessoas, no externo, você direcionar para você. Esse interesse genuíno por você. Quando você passa a ter um interesse genuíno por você, muita coisa começa a acontecer. Né? Muita coisa que antes você não via como importante, você passa a ver como importante. Coisas que passavam batido, que você concordava, e você percebe, nossa, mas por que eu concordei com isso tanto tempo? Você começa a enxergar coisas que você não enxergava, porque ficava naquele automático e a preocupação estava sempre fora, nunca dentro, né? E aí traz uma coisa para mim que eu aprendi não tem muito tempo. Não sei se você já ouviu esse termo, né? Aceitação ativa, aceitação passiva. Você já ouviu isso? Eu nunca tinha ouvido falar. Não, Rafa, não. Confesso que Aí, não. porque quando a gente fala, né, você precisa se aceitar. Você precisa olhar para você, ter maior interesse para você e se aceitar. É, tende a uma tendência de que as pessoas elas olham para esse termo, né, a autoaceitação, como cruzar os braços. Eu sou assim, ponto, acabou. Vou me aceitar do jeito que eu tô. E às vezes a pessoa não está feliz do jeito que está. Então, quando eu ouvi isso, para mim fez muito sentido. Não sei se realmente é algo, que algum autor se posicionou, isso eu não sei, mas eu ouvi. E isso seria uma aceitação passiva, em que você está passivo na situação de aceitar. Você simplesmente aceitou. É como se fosse tá ali na fotossíntese, né? Não está fazendo nada. Então você só aceitou. Agora existe a aceitação ativa. Aceitação ativa, que é o que fez muito sentido para mim, é o que eu busco praticar, que é aquela que você reconhece o que é bom, aquilo que não é bom, e busca, dentro daquilo que você considera certo, melhorar. Isso você está aceitando quem é você. Você não está descartando quem é você. Mas você está reconhecendo, eu sou assim, mas se eu não estou feliz com alguma coisa de quem eu sou, eu posso mudar por mim, não pelos outros. Eu aceito quem eu sou. Isso me fez pensar, né? Eu até falo essa metáfora para os meus pacientes às vezes, que é a mesma coisa como se fosse um... Imagina que você vai fazer uma manutenção na sua casa. Imagina que a sua casa é a sua vida. Você vai fazer uma manutenção. Às vezes você tem um martelo e um serrote e pregos. E você quer uma serra elétrica e uma parafusadeira elétrica. Mas você não tem. Você tem só o serrote e um martelo. Se você não usar eles, sua casa não vai subir, você não vai fazer ela, você não vai, né, montar ela. Agora, quando você aceita, ok, essas ferramentas que eu tenho, vou começar a usá-las, vou pegar uma maestria com elas, vou me acostumar com elas. Quem sabe lá na frente eu não dou conta de usar uma parafusadeira, uma serra elétrica. Isso se eu der conta. Se eu der, ótimo. Mas se eu não der, eu construí a minha casa com o que eu tinha. E é isso, né? Às vezes a gente fica rejeitando o nosso corpo, só que o nosso É, corpo é o seu martelo. Você tem ele, é o seu instrumento. Então, quando você olha para ele e fala, é o que eu tenho, vou fazer o melhor uso dele que eu puder. Você está obeso hoje, não importa, é o seu instrumento. O que você vai fazer com ele a partir de agora? Né? É o seu instrumento de você, onde que você está, até onde você vai chegar. Você está entrando nesse carro e você vai chegar até um outro local, que é o carrinho que você tem. Pode ser que um dia fique melhor? Pode, mas é o que você tem. Você está fazendo uso dele ou você está esperando um carro melhor aparecer para você ali? Como se alguma coisa fizesse acontecer, né? Então, isso eu acho que é muito importante, esse interesse genuíno, nessa aceitação ativa da pessoa, se olhar com compaixão, que é o que você estava destacando, se olhar com maior interesse. Eu sei que não é fácil falar, mas a prática ela é mais trabalhosa, mas conforme você pratica de retirar todo esse foco no externo e direcionar muito mais ele para o interno, as coisas vão começar a mudar para você. Então, uma coisa que me ajudou muito nesse processo, eu queria deixar essa dica aqui para o pessoal também, que faz grande diferença, tá? Quem faz isso, sente.
É a prática de diário. Alimentar diário. Escrever suas emoções, o que elas fizeram com você, o que você aprendeu, o que você pode modificar numa próxima vez. Né? Isso ajuda muito você ter reflexões. Né? Você se compreender melhor, direciona esse maior foco em você, essa maior atenção em você, esse maior interesse em você, te ajuda a ser mais compassivo ou compassiva com você. Te ajuda, inclusive, você ter melhor percepção das coisas que acontecem com você. A hora que você vai procurar uma terapia, você está com tudo quase na ponta da língua. Você vai conseguir se posicionar lá pro Fernando, ó, é assim, ó. As coisas têm acontecido assim, eu saí desse estado A, hoje eu estou nesse estado B, eu quero chegar no estado C, e eu percebi esse meu progresso, mas tem coisas ainda que eu estou tendo dificuldade. Por quê? Porque essa parte de você preencher o diário, alimentar o diário ali, colocando as coisas que você está aprendendo no dia, as coisas que estão acontecendo, tudo isso, o seu estado emocional, né? Isso te ajuda a se conhecer melhor. E aí você consegue fazer isso que o Fernando estamos dando dica aqui para você de uma maneira bem mais impactante. Você acha legal essas dicas também, Fernando? Lógico, significa focar em você. E Uhum. aí é tendencioso as pessoas pensarem que focar em você é desfocar o outro, e não significa isso. Não. É um predomínio de autoobservação. Você não Uhum. precisa desfocar os outros, mas você começa a ter uma leitura muito mais apropriada, muito mais séria, muito mais respeitosa sobre você mesmo. Né? E a partir daí a sua vida começa a mudar. Com Né? O certeza. seu olhar começa a mudar. Né? Entra o campo do respeito. Né? Então é claro e evidente que isso é significativo, esse predomínio de autoobservação. Né? E cá para Massa. nós, né, Rafa? A gente só consegue resolver aquilo que é concreto, né? Quantas vezes a É, gente pauta a nossa vida por aquilo que é irreal? Né? Então, nossa, eu acredito, tá tendo, vamos lá, né? Muito triste, mas tá tendo guerra lá na Ucrânia, né? E aí eu começo a pautar a minha vida acreditando que a Rússia vai invadir o Brasil. uhum. Né? Isso é real? Não, pode ser que aconteça, mas é pouco provável. Né? Mas eu estou fazendo uma analogia. Quantas vezes a gente pauta a nossa vida? Nossa, eu acredito que vai acontecer isso. E aí eu começo a despender energia, foco, concentração com algo que não vai acontecer, com algo que não é real. Então, eu só consigo resolver aquilo que é concreto. Estou com dívida, eu vou lá e começo a fazer uma planilha, começo a me alinhar com as pessoas, começo a cortar os gastos, e isso é real. Isso é Agora, eu real. ficar pautando a minha vida com base naquilo que são pensamentos intrusivos, que são pensamentos que não fazem sentido, eu acreditar que o leão está lá fora me esperando, eu Uhum. começo a viver de uma forma muito dando energia só para especulação, onde eu só consigo resolver aquilo que é real, que é concreto. Né? Incrível isso. Eu queria até para a gente estar nos finais aí, mas só para destacar isso que você me falou agora, me fez lembrar de uma coisa muito importante. A pessoa que está emagrecendo, ela está feliz. Só que ela começa a entrar numa zona que é uma zona que ela tem medo. Que é tipo uma zona que normalmente ela percebe que quando ela entrava ali, ela regredia. Ela não conseguia. Então, por exemplo, eu perco 5 quilos. Depois que eu perco 5 quilos, parece que eu vou perdendo, né, aquela pegada que eu estava, né, aquilo que eu queria chegar. Tem vários motivos que impactam nisso, né? Com certeza tem. Mas uma coisa que eu queria deixar aqui, até aproveitando o que você disse, é você está totalmente tirando o foco da sua jornada, das suas vitórias, das suas alegrias, dos seus progressos e direcionando o foco para o medo, para o passado, inclusive, né? E onde o nosso foco vai, expande, as coisas expandem, ou seja, ganha força, ganha impacto sobre a gente, sobre a nossa vida. Então, onde que você está colocando o foco? Tem gente que, nossa, pacientes minhas mesmo, que estão aprendendo, estão nesse processo, fazem coisas incríveis na semana, Fernando. Coisas incríveis. Que, tipo, elas não faziam há tempos, por elas mesmas. Aí elas têm um equívoco, aquele equívoco tapa todo o progresso. Na cabeça delas. Percebe que é o foco.
Onde que eu estou colocando foco? Então, conforme eu me acostumo, isso é acostumar mesmo, é igual um músculo, você vai começar a exercitar, a praticar isso. Conforme eu me acostumo a direcionar o meu foco para o meu progresso, equívoco vai sempre acontecer. A gente é humano, né? Você acha que você nunca vai lá? Vai ter erro É, atrás de erro, vai ter erro atrás de erro. Mas se você foca no progresso, o que eu estou aprendendo? O que esses erros podem me ajudar ainda no meu progresso? é Olha o que eu positivo, fiz, né? ficar feliz com isso, comemorar com isso, realmente ficar feliz com essa pessoa que você está se tornando. Onde você está colocando o seu foco? No progresso. O que você vai ter? Progresso. Agora coloca o foco no medo, você vai ter medo, você vai ter fuga do medo, você vai ter comportamentos impulsionados pelo medo, e aí você vai ter como resultado engordar de novo. E recaída acaba, invariavelmente acaba acontecendo no processo, né, Rafa? Uhum. Eu sempre costumo fazer a seguinte analogia com os pacientes, né? Imagine que você tem que juntar todos os meses R$ 1.500, porque você tá querendo juntar para comprar uma casa. E aí você, enquanto mulher, viu umas blusinhas e gastou lá R$ 400. Ou seja, quando você foi ver a sua reserva do mês, você tinha R$ 1.100. E aí, o que que você vai fazer? Você vai gastar os R$ 1.100 ou você vai parar e falar assim, não, desses 1.100, mês que vem eu vou retomar e eu vou voltar. O que acontece é que São muitas dois vezes tipos ela de vai lá e gasta. pessoas. Oi, São dois Rafa? tipos de pessoas. São dois tipos de pessoas aí. A que vai Dois tipos de gastar e a que pessoas. vai tocar o barco. O que você está falando é justamente isso. Muitas delas vai lá e gasta 1.100. Fala agora, degringolou e vou gastar os R$ 1.100. Sendo que Perfeito. não pensa nessa dinâmica que pode retomar, reconsiderar e pensar nesse viés positivo. Né? Exatamente. Muito bom, muito bom mesmo. Gente, alguém tem pergunta aí para fazer só para a gente finalizar ou tá tudo em ordem? Eu estou olhando aqui para ver se tiveram algumas perguntas. Ah, aqui ó, a Renata falou, deixa eu ver. Boa noite, procuro fazer uma alimentação correta, porém tenho um aumento de peso significativo que me incomoda muito. Percebi que após passar por momentos de estresse, já há algum tempo eu aumentei de peso. É bem provável que é o que nós estávamos falando no início, né? A questão do estresse, ela, o estresse está fazendo ela comer, ao invés dela comer porque ela decidiu comer ou porque está com fome para comer. Então aí, creio que uma estratégia voltada para ajudar ela a tanto lidar com esse momento de estresse e com a comida é útil, como também acredito que o Fernando vai falar alguma coisa no sentido de entender por que esse estresse está acontecendo e por que ele te afeta como afeta, não é? Ou não, Fernando? Pode me corrigir, fica Não, à vontade. sim. É justamente linkado com isso que a gente acabou de falar, não é? É buscar qual que é a raiz de tudo isso, né? Porque a comida não vai resolver esse tipo de demanda, né? Mas é buscar realmente a raiz emocional de todo esse desconforto e ir lá e resolver. Às Né? vezes o trabalho traz para ela um descontentamento tão intenso que, sei lá, será que não ativa coisas da infância dela também, né? Pode ser que ela teve que suportar e agora suportar de novo um trabalho, isso ativa lá. E aí o comer pode ser uma fuga muito fácil. Na verdade, é uma fuga muito fácil, né? Mas Até enquanto porque não mudar situações. esse. Pode falar. Até porque invariavelmente nós teremos situações de estresse, né? Então, o gatilho que está levando a isso é conhecido. Agora, como que é o escoamento disso? É a comida? Né? Uhum. Então, a gente pode escoar através de outros tipos de mecanismos, né? Atividade física, artes marciais, leituras, uma gama de situações que nós podemos usar como essa fonte de escoamento para lidar e ser combativo com esse tipo de comportamento estressor, esse fator estressor. Com certeza. Concordo. Uma coisa que a Tamaris Novaes ela escreveu, eu achei muito legal. Acho que era na hora que a gente estava falando sobre pais, li bastante aqui o chat. Ela colocou assim: a melhor educação alimentar é o exemplo. Às vezes, literalmente, né? Por isso que eu busco no meu perfil, Fernando, mostrar nos stories as comidas que eu como. Porque as pessoas elas entendem, pensam que o nutricionista vai ficar comendo coisa verdinha e bonitinha o tempo todo.
Eu como, tá, gente? Coisa verdinha, bonitinha, sim. Mas eu como outras coisas também, né? Então eu fiz É, tirei várias fotos de coisas que eu comi nas últimas semanas, coisas advindas da minha infância, que até hoje eu gosto, só que eu desenvolvi, né, um melhor padrão alimentar com elas, como biscoito recheado, não sei como você chama, né? Eu chamo de bolacha recheada. Bolacha recheada, batata, lanche, pizza. Hoje eu tomo cerveja sem álcool, né? A Heineken Zero, para mim, ela é muito boa. É, nem lembro. Tinha chocolate lá também, que eu sou apaixonado. Então eu mostrei, ó, essas coisas que fazem parte da minha vida. Mudam quem eu sou? Muda o meu interesse por mim? Muda o meu interesse por fazer exercício? Muda o meu interesse por comer alimentos mais naturais? Não muda. Só faz parte. Então, quando as pessoas elas é, começam a entender que tem espaço para tudo mesmo, ela entende que ela é o intermediador disso, não é a comida. Então, é. se eu faço um uso adequado, e esse uso adequado com certeza vai ser reflexo do meu estado emocional, então se eu me equilibro melhor emocionalmente, faço um uso melhor, como de tudo, e consigo viver em harmonia tranquilo com o meu corpo e com a comida. É um comportamento, né, Rafa, que você criou, né? Então vamos lá. Hoje é quarta-feira, Uhum. mas imagine segunda-feira eu pedir uma pizza à noite. É Uhum. natural? Não Não, não é comum. necessariamente. É. Não é comum. Agora, numa sexta-feira à noite, eu pedir pizza no happy hour com os meus amigos, extremamente normal, né? É que acabaram aí, infelizmente, demonizando, né, as comidas, né? Dia do lixo, dia de Nossa, jacar, me dá não até é? alergia esse nome. Dia do É, lixo. cara. Onde você coloca comidas que você de fato gosta e você acaba demonizando a comida usando esses adjetivos É, horríveis, não é? Sendo que realmente é mudar esse padrão de comportamento alimentar, né? lixo está sendo a minha Casado com aquele momento. mentalidade de enxergar as coisas assim. Aí talvez seja lixo. Preciso mudar essa mentalidade. É, isso mesmo, isso mesmo. Ô, Ótimo, Fernando, Rafa. muito obrigado, tá? Aqui Eu que deixa eu agradeço. ver aqui, a Rosiana, ela falou sensacional esse bate-papo. Eu concordo com você, tá, Rose? Adorei hoje, aprendi muito. Espero que vocês tenham chegado aqui, feito esponja seca para sugar tudo que vocês podiam sugar, né? Para pegar tudo que vocês poderiam pegar, para aplicar nessa semana agora. Pega as dicas que o Fernando colocou aí, as reflexões que ele trouxe, que eu trouxe também. Espero que a gente tenha sido útil. E, Fernandão, obrigado de novo, tá? Pelo seu tempo, pela sua entrega, né? Eu sempre reparo isso, né? E foi claro para mim aqui quanto que você se entrega, né? O quanto que você é transparente na hora que você está aqui para falar com as pessoas. Eu admiro pessoas assim, então obrigado, tá? Pela sua disponibilidade e pela sua entrega aí. Espero que eu tenha ajudado também. Nossa, ajudou muito, cara. Foi um papo assim bem descontraído, né? Quando nós conversamos ao longo do dia, eu falei, vamos criar uma pauta. Ele falou, não, Fernando, vamos deixar de maneira fluida. O que que Olá, você acha? Eu falei, é o que eu mais gosto. E de eu fato também foi isso, faço assim, bate-papo. passou muito rápido e foi um bate-papo, né? E te agradecer pelo privilégio de estar aqui. Já tive bons feedbacks aí sobre o seu trabalho, sobre você, né? E até aproveitando o Recíproco. ensejo, A Kelly fala recomendo sempre. aí, né? Recomendo o Rafa, ele faz atendimento online, então tá aí, né? O contato dele para as pessoas que são do meu perfil. Podem procurar o Rafa aí, que eu tenho certeza que vão ter resultados aí ótimos em virtude dessa leitura tão, tão assim, da completude do ser humano, né? Não é simplesmente aquele nutricionista, como eu falei no início, a dieta da gaveta e dá para o paciente. Ou Mas do tem um arquivo, que hoje olhar em dia não tem mais totalmente. gaveta, né? Mas ela aí pega do arquivo do computador e passa, né? Manda no PDF. Pois é, pois é. Fernandão, obrigado pelas palavras. Você atende online também? Ou só presencial? Atendo. Atendo Online online também. também. Então, o pessoal que me segue, né, é sempre muito importante. Eu falo que assim, isso é uma fala, não é minha, na verdade, é uma fala do. Ai, gente, Jim Rohn. Ele fala que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Claro que ele generalizou esses 5, né? Óbvio. Mas aquelas pessoas que a gente convive,
tem uma influência muito grande. Tanto é que no meu Instagram eu procuro seguir literalmente pessoas ali que eu sei que podem contribuir para mim, para o meu momento atual. Não quer dizer que é para sempre, né? A gente muda. Ou tem momentos que a gente vai precisar de uma ajuda específica, outro momento outra ajuda específica, né? Então, se você hoje, né, que me segue, ou caiu aqui, às vezes as pessoas convidaram, você não segue nenhum de nós, mas se você está procurando ajuda para lidar aí com a sua bagagem emocional, você está levando isso tudo para a comida, siga o Fernando, procure a ajuda dele se você está precisando de uma terapia online aí, que eu tenho certeza que ele vai poder ser uma baita mão na roda aí para você, para descomplicar. Eu lembro sempre, quando eu penso na psicologia também, eu lembro daquela imagem, acho que você já deve ter visto uma charge em que o paciente chega com aquele chatzinho assim, né, o balãozinho, cheio de nó, cheio de nó. Sim, sim. Aí no outro do lado assim da charge tá o terapeuta, né, pegando aquele nó e tirando tudo, né? Então é isso, você vai se encontrar, você vai se entender. E eu não tô falando isso para puxar saco não, tá, gente? Eu falo isso que eu fiz terapia. Eu sei o quanto isso foi fundamental para a história da minha vida, para ser quem eu tô sendo hoje, para deixar de ser quem eu era e eu não gostava. Então isso é fundamental. Então, se vocês buscam ter essa influência de pessoas, sigam ele, procurem a ajuda dele. Claro que se eu puder ajudar também, vou ficar muito feliz. A joia, gente. Fechou? Fernandão, ótima noite para Fechou. você, para o pessoal aí também. E espero que se repita, hein? Não seja a primeira. Verdade, é a primeira de vários, com certeza. Tem uns A assuntos gente pode quentes combinar aí pra outros gente trabalhar temas. aí. Com Tá certeza, joia, meu top. querido. Um Um abraço, tá? abraço. Fiquem Tchau, com tchau, Deus. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, hein. Tchau, tchau.